Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos, né? Mais um dia de evento. Só atualizar aqui. Pronto. Hoje a palestrante de hoje é a senhora Elizabeth Gasparim, da Universidade Católica do Norte do Chile. A senhora Elizabeth é graduada pela Universidade Federal do Paraná, mestrado pela Unicamp, doutorado pela da University of New Mexico, Estados Unidos, coordenadora do Network on Geometry and Physics em UEM, juntamente com outras universidades do Brasil, Chile, Colômbia e Peru. O título da palestra de hoje é Aplicações da Teoria de Deformações à Teoria de Lie. Pode começar, Elizabeth. Oi, bom dia, pessoal. Então, obrigado ao pessoal que acordou essas horas da madrugada para escutar a palestra. Obrigada pelo convite da palestra. Josinei, achei muito bacana isso que você falou de 50% de mulheres na conferência. Eu vou informar o pessoal da nossa network, porque achei que assim mesmo é que deve fazer. Então, de parabéns. Então, bem, essas horas da manhã, vamos lá. Aí eu escrevi assim, aplicações da teoria de deformações à teoria de Lie. O que eu vou fazer, realmente, é falar mais de teoria de deformações. Porque quando eu tenho conversado com o pessoal que trabalha em teoria de Lie, muitas vezes eu falo, faz a deformação disso, daquilo, aí fica sem saber o que é. Então eu preparei os slides, tipos para quem não soubesse o que são deformações, assim, nem um pouquinho, começando de o que são as variedades complexas, pensando nas pessoas, tem, por exemplo, alguns alunos meus que vão assistir, que conhecem só variedades diferenciáveis reais. Então, eu vou começar com coisas sobre variedades complexas. E aí o objetivo mesmo da minha palestra é deixar em aberto umas perguntas sobre teoria de deformações, mas que eu gostaria que fossem abordadas do ponto de vista da teoria de Lie. Tá, comecemos. Se eu conseguir, mudar a página. Espera aí um pouquinho que eu vou tentar mudar ele. Eu não quero que fique assim. Eu não quero que fique 2 páginas. Agora melhorou. Então, vamos lá. Aí deu. Então, só essa página que está em português, depois estão em inglês os slides. Eu copiei do livro do Robert Stone, sobre teoria de cobordismos, essa frase que eu só traduzi em português, que ele fala que em qualquer área da matemática as questões fundamentais são essas duas. Primeiro, a classificação dos objetos, modo isomorfismo, e segundo, a determinação de invariantes efetivos e calculáveis para distinguir as classes de isomorfismo. Então, a minha ideia é usar também, nos objetos da teoria de Lie, classificação através de deformações de estruturas complexas. Bem, então, eu comecei escrevendo o que são variedades complexas. Então, a variedade complexa você pensa uma variedade diferenciável que admite uma estrutura complexa. Isso que significa? Quando você pega a variedade diferenciável, a gente fala localmente euclidiano. No caso complexo, a gente fala localmente isomorfo, um aberto de Cn ou Cn inteiro. Aqui precisa botar os 2 casos, não pode só dizer localmente Cn, porque, como a gente sabe, Cn e por exemplo, a bola aberta em Cn não são biolomorfas. Então, a gente escolhe um atlas. E o que a gente quer é que as mudanças de coordenadas sejam funções holomorfas. Então, está aqui o desenho, Francisco foi que fez, então, o mesmo desenho que a gente faz quando faz variedades reais, só que agora essas cartas vão a Cn e todas as mudanças de coordenadas a gente pede que sejam funções holomorfas. Bom, beleza. Então, exemplos que a gente gostaria de usar
de variedades complexas que aparecem na teoria de Lie. Qualquer grupo de Lie complexo, então GLN, SLN, com coeficiente C, né? SUN, qualquer grupo complexo que vocês gostarem. Todas as variedades homogêneas desses grupos complexos, e o que a gente vai olhar bastante são as órbitas adjuntas complexas e as variedades flex, também complexas. Bom, daí o que a gente quer fazer com ela? Então é o seguinte, quando a gente você constrói variedades, a gente sabe, no caso de variedades reais, como é que a gente faz? Define as cartas, tal, mostra que a esfera S2 é variedade diferenciável usando a projeção estereográfica, e depois fica dificilíssimo de colocar cartas nas coisas em geral. Aí a gente faz teorema de valor regular. Existe também, no caso de variedades complexas, um teorema de valor regular, só que você usa uma submersão holomorfa, e aí as imagens inversas de valor regular para funções holomorfas são variedades complexas. Aí você tem alguns exemplos individuais. Mas para obter mais exemplos, você pega uma variedade que tem uma estrutura complexa, e você pode perguntar quais são todas as diferentes estruturas complexas que eu posso colocar nessa mesma variedade. Então, por exemplo, se eu pegar um toro complexo, superfície de Riemann, gênero 1, você pode colocar muitas estruturas complexas nela. Eu vou mostrar como exemplo, mas você tem famílias contínuas de estruturas complexas. Como é que a gente encontra essas coisas? Então, a primeira coisa que você faz é o seguinte: pega a sua variedade e você deforma um pouquinho. O que deforma um pouquinho que eu estou dizendo? Você pega as cartas que estão aqui, e essas cartas você gostaria de mudar. Por exemplo, pego essa composição, que é a minha mudança de coordenadas, e, por exemplo, coloco essa função mais t, mais x, põe um parâmetro. E daí você tem que verificar se você fazendo essa mudança, você continua tendo uma variedade complexa ou não. Isso você verifica condições de cociclo, geralmente. Então, essas coisas estão classificadas por cohomologias que a gente estuda. Na definição, o que é, então, uma deformação? Aqui eu escrevi uma família de deformações de variedades complexas, nesse caso compactas, é uma tripla, e essa tripla, então, tem um espaço total da família, que é esse M caligráfico, e uma base, com uma função que leva para a base. Tá, que essa função agora é holomorfa, e é uma submersão, a gente quer que seja subjetiva e o posto máximo. E para cada elemento T da base, você tem que a fibra é uma variedade complexa. Daí você olha, por exemplo, imagina que o B é um disco. A gente, sempre que pode, faz o B como um disco. Então, tem o zero. Então, você imagina que o M0 é a variedade com a qual a gente começou, e o MT são as suas deformações. Aí você, uma vez que tem as deformações, que você calcula as deformações, você pode perguntar quais são as propriedades que elas satisfazem. Para calcular as deformações, a gente usa essa teoria de Kodaira-Spencer, que tem um livro muito bonito de deformações de variedades complexas, calcula umas cohomologias, e essas cohomologias dão o espaço tangente que seria da deformação. Você encontra, então, o que você calcula é a cohomologia H1 da variedade com coeficientes no seu fibrado tangente. Isso se calcula de várias maneiras. Cohomologia de feixes é muito bom para fazer isso. Cohomologia de Čech pode ser. Só que acontece uma coisa também, que quando você calcula a família de deformações, pode acontecer que você encontre uma família, mas pode ser que todas as deformações sejam isomorfas a M0. Às vezes sim, às vezes não. Uma coisa é encontrar os parâmetros, que você calcula com a cohomologia. É como encontrar a álgebra de Lie, tipo, o espaço tangente na identidade do seu grupo.
E só que aqui, aí, no caso, dentro da família de deformações, você teria que integrar, ou seja, você tem que encontrar se é que as direções de deformação que a gente encontrou calculando a família realmente correspondem a variedades. Então, você imagina o seguinte, eu comecei com a M0 e eu vou calcular a cohomologia com coeficiente no tangente da M0. Imagina isso como se fosse variar o fibrado, as funções de transição do fibrado tangente da M0. Aí você varia e obtém um outro fibrado. E a questão de integração é a questão de se esse novo fibrado ele é tangente de alguém, de alguma variedade. Essa é uma coisa que tem que trabalhar. Tá, eu vou dar exemplos. Então, isso é o caso da variedade. Agora, uma vez que você escreveu essas coisas, você gostaria de saber se módulo isomorfismo complexo, então, é fazer uma aplicação complexa com uma inversa complexa, holomorfa, e aí você quer saber essas estruturas complexas que você coloca na sua variedade, módulo isomorfismo, o que acontece, o que são. Então, quando você faz esse quociente, todas as estruturas complexas na sua variedade M, módulo isomorfismo, isso é o que se chama espaço de módulo de estruturas complexas na variedade M. Os espaços de módulo sempre denota com notação de Frac, né? Matt-Frac. Bom, isso aqui que eu escrevi é a ideia ultra simplificada, porque realmente para calcular espaço de módulo tem muitos detalhes. Eu vou falar de alguns. Mas, essencialmente, a ideia é essa. Aí, se acontecer, por exemplo, que todas as deformações do seu objeto são isomorfas ao objeto inicial, então o seu espaço de módulo seria um ponto. Isso acontece sempre para todos os espaços projetivos complexos. Eles não têm deformações nesse sentido. Então, a gente fala que os espaços projetivos complexos são rígidos, isso quer dizer que só tem deformações triviais. Mas, por exemplo, se você calcula para curvas, por superfície de Riemann, já tem muitas deformações de gênero, e a dimensão do espaço de deformações proporcional com o gênero da curva, e, em geral, tem muitíssimas. Bom, uma das coisas que eu comento é a seguinte, que normalmente os espaços de módulo vão ter estruturas complexas também, mas geralmente tem muitas singularidades. E que tem esses espaços exatamente a ver com as deformações que eu acabei de definir. É assim, se no espaço de módulo que você obteve, você tem que a sua variedade inicial é um ponto, agora eu escrevi P, que é suave no espaço de módulo, ou seja, um ponto não singular. Então, uma vizinhança desse ponto dentro do espaço de módulo é o que a gente fala modelada pelo espaço de deformações da mesma variedade. Isso quer dizer o seguinte, que o espaço tangente ao espaço de módulo nesse ponto é exatamente aquele espaço de deformações que a gente obtém com a teoria de Kodaira-Spencer. Isso para deformações de variedades. Então, a gente pode pensar assim, vou de volta no meu desenho aqui, se esse M, imagina que agora seja M frac, que fosse um módulo, a gente pode imaginar essas cartas como sendo os espaços de deformações. Realmente são os espaços tangentes e você tem que integrar. Mas a ideia é exatamente assim, que, então, a teoria de deformação é a versão local dos espaços de módulo. As duas coisas são muito importantes, mas é bastante mais simples estudar deformações que módulo, porque módulo você tem que saber todas as deformações que você pode obter. Bom, exemplos. Então, alguns exemplos mais bacanas. Tá. O espaço projetivo não é muito interessante neste caso, porque, como eu falei, não tem deformações não triviais. Mas, por exemplo, se você tem uma curva de gênero G, então uma superfície de Riemann, né, de gênero G, aí o espaço de módulo de estruturas complexas nela tem dimensão 3G menos 3. Então, pensa o seguinte, suponha que eu estou olhando para um toro. Então, o espaço que eu vou obter aqui, agora sai só zero.
Mas, suponha que eu estou em uma curva de gênero 2 ou 3, pega uma de gênero 2. Então, aí aqui eu tenho um espaço de dimensão 3 de diferentes estruturas complexas nessa mesma curva. Isso quer dizer o seguinte, essas 3 dimensões, essas que a gente está vendo aqui, são o seguinte, tudo que uma pessoa que está fazendo análise complexa nesse espaço, ou geometria complexa, vê toda essa, uma variedade, né? Com singularidades de dimensão 3, uma pessoa que está fazendo análise complexa vê essa nova variedade, aonde a gente fazendo só a estrutura diferenciável dessa variedade vê só um ponto. Então, para a pessoa que está fazendo variedades diferenciáveis só estruturas reais, nesse caso está vendo aqui um ponto, uma única curva de gênero 2. E a gente, olhando do ponto de vista da estrutura complexa, está vendo essa nova variedade. Então, essa é uma das vantagens de fazer a teoria de módulos, teoria de informações. A gente vê muito mais. É como enxergar assim, a realidade com um óculos que mostra dimensões maiores. Né? Como ver o filme de dimensão 3D, com óculos 3D, sai mais bonito que com normal. Né? Bom, então, só que a gente quer fazer deformações de variedades não complexas. Não compactas. Então, não estou bem acordada ainda. Eu tinha um golinho de café mais. Então, o que acontece? Na verdade, a gente, para o caso que a gente estudou, das órbitas adjuntas que a gente pegou da teoria de Lie, as nossas órbitas adjuntas são coisas não compactas. Tipicamente, os objetos que a gente estava interessado são as órbitas adjuntas de SLN, C, e essas órbitas são diffeomorfas com o cotangente de Flags, como o Luiz mencionou na palestra dele ontem. Então, a gente quer fazer deformações e quer ver as estruturas complexas variarem também nessas órbitas. E aí precisa a teoria para variedades que não são compactas. E daí, se a gente aplica a teoria de Kodaira-Spencer diretamente aqui, não funciona igual. E o que falha especialmente é que a variedade pode ter deformações, primeiro, que não estão parametrizadas pela cohomologia de Kodaira-Spencer, e segundo, que é pior ainda, que você pode fazer deformações que satisfazem as propriedades da cohomologia, mas que muda o tipo diferenciável. Por exemplo, você pode tirar pontos. Pega o flag, pode tirar pontos do flag ou da órbita adjunta e ainda estar satisfazendo as propriedades da teoria de Kodaira-Spencer. Então, a gente teve que mudar a definição, adaptar por algumas condições mais, em particular, obrigar, assim, por definição, que o tipo de diffeomorfismo não mude dentro da família que a gente quer. Além do mais, porque se a gente não fixar o tipo de diffeomorfismo, não dá nem para fazer espaço de módulo daí. Porque no espaço de módulo você tem que fixar a estrutura sem finito. Outro exemplo que a gente quer, e que é super popular no momento, são essas variedades calabial trifontos. Isso são variedades de dimensão complexa 3, que eu vou definir mais aqui embaixo, mas que tem um fibrado canônico trivial. Elas são super importantes numa história que se chama a paisagem das cordas. Né? É uma coisa de teoria de cordas, eu vou mostrar. Tá, então, tenha em mente que a gente vai usar teoria de deformação e coisas para... eu coloquei aqui a definição. Tá vendo que eu não estou bem acordada? Tá, então, calabial quando o fibrado canônico é trivial. Eu já defino o que é. Bem, só acontece o seguinte, deformar as variedades é mais difícil, deformar fibrados é mais fácil. Aí, por um lado, você pode pensar em deformar a variedade, uma variedade diferenciável, ou uma variedade complexa, em um certo sentido, é equivalente a deformar seu fibrado tangente. Existe uma maneira de interpretar uma coisa de um para o outro.
Mas, em geral, deformar fibrados é muito mais simples. Em geral, trabalhar com fibrados vetoriais é mais simples porque a gente pode fazer toda a álgebra linear nele. Então, eu coloquei a definição de fibrado holomorfo, as mesmas coisas de fibrado que todos vocês sabem: espaço total, projeção, trivialidade local, que nesse caso é diferente. Você quer que ele seja, então, biholomorfo com uma carta da base produto à fibra. E, bom, e cada fibra tem que ser um espaço vetorial complexo. Eu vou falar bastante de fibrados, então vou dar exemplos. Quando o fibrado é de posto 1, a gente fala line bundle, fibrado de linhas, eu vou falar. Tem pessoas que traduzem como fibrado de reta. Vou falar fibrado de linha. Tá, então os fibrados, mesma coisa de sempre, mas agora com funções de transição holomórficas. Aí, bom, exemplos. Tá, os melhores, tangente e cotangente, de uma variedade complexa, são fibrados holomórficos. Agora vai ser ao contrário do que o Luiz falou ontem, olhando isso como variedades diferenciáveis, com uma estrutura de produto interno e tudo, você tem que essas coisas são difiomorfas. E, do ponto de vista holomorfo, eles são super diferentes. Muito, muito, muito diferentes, os tangentes e cotangentes. Por exemplo, em geral, se um é positivo, o outro é negativo, se um tem seções, o outro não tem seções, e assim vai. O tangente da esfera, a gente escreve O2 correspondente com o fato de que os campos de vetores têm 2 zeros. E o cotangente O-2, e agora não tem seções suaves. Mas o canônico, então, que é a potência exterior máxima do cotangente, e então é de posto 1. Aí, localmente, as seções do canônico são as formas diferenciais de volume. Quer dizer, forma de posto N. Esse que vai ser muito útil para a gente, o fibrado universal sobre um espaço projetivo qualquer. Especialmente, a gente quer o fibrado universal sobre P1. O fibrado universal é aquele que, para cada ponto do projetivo, você coloca a linha que ele representa dentro do Cn+1. E também o fibrado universal das Grassmannianas complexas, que em cada ponto você põe o K-plano que ele representa. Tá, o -1, vai lá, desenhinho. Então, o -1 aparece aqui, ó, também. O espaço total do fibrado -1 é isso, é o mesmo que fazer o blow-up de C2 na origem. O blow-up tem uma definição. O blow-up é uma aplicação favorita em geometria algébrica, porque é o exemplo básico de fazer aplicação birracional. E você define assim, você põe pares, z,L, que são um vetor, nesse caso em C2, e uma reta em P1, complexa, tal que o ponto pertence à reta. Então, o blow-up de C2 na origem é o mesmo que o nosso espaço total do fibrado O-1. Daí, deixa eu fazer o caso real, o desenho do caso real, que eu já mostrei uma vez aí em Maringá, foi o Carlos que desenhou isso aqui, que é o seguinte: suponha que você fizesse o O-1 real. Então, a gente fala assim, por exemplo, pega um vetor aqui nessa linha amarela. Aí, em cima, no blow-up, você vai ter o vetor, assim um par, o vetor V,L, onde L é essa mesma reta amarela na qual ele pertence. E assim vai. Por exemplo, pega um vetor aqui nessa linha azul, tenho pares. Então, o que acontece? As retas vão sendo levantadas para a altura, tipo do ângulo que ela forma com a reta horizontal do eixo X, seria aqui. E você vai levantando essas retas. Quando eu chego, por exemplo, nessa lilás, ela já está dando a volta, né? Você tem que ver isso como dando a volta no plano. E quando chega de novo nessa reta laranja, você chega aqui, mas apontando na direção contrária. Então, grudando esses dois, fica uma faixa de menos. Aí, esse
essa reta preta vertical consiste de todos os pontos que estão no blow-up da origem, porque 0 está em todas as retas. Então, isso transforma essa reta nisso aqui, que é um círculo. Na realidade, esse círculo você deve pensar como um RP1, como um espaço projetivo real, que você obtém colando esses dois. E então, aqui é o blow-up, é assim, no lugar do espaço projetivo real, você tem aqui um espaço projetivo P1 complexo, que é uma esfera S2, é difiomorfa uma esfera S2, mas melhor porque vem com uma estrutura complexa. E você imagina o -1, assim, como dando uma volta negativamente, né? No caso, mais complexo. Tá, esse é o nosso exemplo mais importante. A gente vai usar, ele vai aparecer. Então tá, sabemos agora alguns fibrados holomórficos. Aí a gente quer deformar os fibrados agora. Então é parecido, você quer uma família de deformações de fibrados vetoriais holomórficos, e de novo é uma aplicação com um espaço total e uma base. Esse é um E-frac, vai ser um E. Então as duas coisas são variedades complexas. A aplicação agora é uma submersão holomorfa. Perdão, aqui eu não quero que seja própria. Isso ficou... copiei e esqueci de tirar o própria. As fibras seriam compactas, tá? A gente não quer que seja assim. Isso não. Apaga o próprio da linha. E cada fibra é um fibrado holomorfo também. E a gente fala de novo que cada fibra tem uma deformação do fibrado inicial, que é o E0. Exemplo principal para a gente pensar. Aí vai começar... Quando eu ponho assim cor assim mais feia, é para ver se o pessoal acorda para prestar atenção no seguinte. Ontem, o Luiz mencionou sobre isso, que a órbita adjunta, você pega a adjunta de um G de H0. G, então, um grupo de Lie semisimples. Pensa, por exemplo, o SLN, que você quiser, algo assim aqui. Então, essa órbita adjunta, ela aparece como deformação do fibrado cotangente da flag, que é a flag quando você pega agora a órbita adjunta da parte compacta. Então, você aqui tem a flag, que é uma variedade compacta, tem o fibrado cotangente dela, que é um fibrado holomorfo. Se você calcular a deformação desse fibrado cotangente, você vai obter essa variedade. Essa conexão entre a órbita adjunta e o cotangente do flag aparece de muitas maneiras na literatura. Um paper muito bonito, mas já está velhinho, que é de 1996, ele está escrito na linguagem de monopolos, porque é da época que estava assim, super na moda fazer monopolos. Então, Kovalev, eu coloquei aqui uma versão bem simplificada do enunciado que ele fez. O enunciado é assim, ele escreve um quociente G sobre H, um quociente do grupo G, e diz que tem uma família de estruturas hiperkähler. Hiperkähler quer dizer que tem 3 estruturas complexas, que sempre se chamam IJK, que funcionam como as estruturas complexas que a gente coloca nos octônios. E aí ele escreve, ele descreve uma família com 3 parâmetros, que dentro da subálgebra de Cartan, com um estabilizador que seja H, e menciona várias coisas. Esse é só uma das partes que ele menciona, que se esse estabilizador, se esse H também estabiliza isso, tal 2 mais I tal 3, 2 desses, né? Uma combinação deles. Então, um dos elementos da família é a órbita adjunta. No caso, ele está falando aqui da órbita com uma estrutura complexa que corresponde, no caso, a colocar nela a forma simplética também, que é a KKS, que o Luiz falou ontem.
Ficou ontem a questão de comparar a forma KKS com aquela outra forma, que é quando a gente coloca a parte imaginária da forma hermitiana. No paper com o Lino e o Luiz, a gente escreveu aqui um difiomorfismo real entre a órbita adjunta e o cotangente. Nessa linguagem, com todos os detalhes, muito mais bonita do que o que está escrito aqui. Só que também a gente tem vários anos mais de passado, né? E a literatura agora se escreve assim, tudo está muito mais bacana. Então, eu gostaria de sugerir para alguém, seria uma coisa muito bacana, por exemplo, para um aluno escrever dentro do seu trabalho de tese, seria descrever novamente o trabalho de Kovalev, mas nessa linguagem, com todos os detalhes, comparando com como a decomposição de Vasal se comporta dentro da família, identificando tudo. E o que o pessoal fala, lá na Filadélfia, onde está o Kirillov, é que essa família que ele escreve aqui, Hiperkelha, contém todas as deformações de estruturas complexas do cotangente do Flegg, que é o zero dessa família. Suponhamos que isso é verdade. Então, seria muito bacana escrever isso do ponto de vista da teoria de deformações de variedades complexas, mas aí você pode verificar, porque existe o seguinte, uma coisa que se chama um conceito de deformação versal. A gente fala que o espaço de deformação é versal quando ele parametriza todas as possíveis deformações do seu objeto. Então, isso é um trabalho que precisa ser feito. Aí, com tanta pessoa que sabe muito teoria de Lie, alguém podia se animar. Que é descrever, então, aquela mesma família, mas do ponto de vista de deformações, e aí verificar se é versal ou não, é uma coisa que se faz. O conceito é bem definido, bem clarinho, dá trabalho, mas pode ver. Tem também o conceito de universal. Universal aí é o seguinte, que não só contém todas as deformações do seu objeto inicial, mas, além disso, que cada deformação aparece só uma vez. É única, né? Tipo, não vai ser universal, mas versal possivelmente é. Bom, aí eu gostaria particularmente de ver isso feito para o caso de SLNC. Então, aí nesse caso os flags que aparecem são os flags de SUN, que são esses. Todos os possíveis flags são dessa forma. Bom, então essa é a primeira lição de casa de hoje. Tá. Aqui sobre as cartas, isso eu já falei, então sempre lembrando que a teoria de Kuranich é a teoria de deformações de fibrados. E a teoria de Kodária-Spencer é de deformações de estruturas complexas. Na teoria de Kuranich, de novo, a mesma coisa. As deformações dos fibrados, o espaço de deformação dos fibrados, são, outra vez, os modelos locais para os pontos suaves do espaço de módulo. Ou seja, de novo, se você tem um ponto suave do espaço de módulo de fibrados, aí você pode obter uma vizinhança dele integrando a vizinhança dele que você desculpa, que passou alguém aqui, integrando a vizinhança que você obteve, fazendo a teoria de deformações. Bom, então, vê só, localmente isso tudo funciona como a teoria de deformações, por exemplo, fazer um paralelo para as álgebras de Lie, como os espaços de módulo estão para os grupos de Lie, algo assim. Tá, então deixa eu falar do espaço de módulo de fibrados, né? Porque eu falei módulo de estruturas complexas. Então, a gente pega, então escolhe agora seu fibrado holomorfo favorito, seja qual for. E, por um momento, esqueça a estrutura holomorfa dele e pense só na estrutura sem finito. Como um fibrado com fibra R2N. Então, você pode agora procurar todas as estruturas holomorfas sobre ele.
Aí, de novo, é o problema de módulo. Você quer todas módulos homorfismos. Aí, quando você vai fazer o quociente, sai uma coisa terrível. Não sai um espaço de jeito nenhum, sai coisas péssimas, ou lindas, né? Depende, é uma questão de gosto, mas o quociente, sempre sai o que se chama stack. Stack, para quem tem curiosidade, é uma 2 categorias fibrada em grupóides. É bacana, mas eu não vou falar dela agora, não. Vamos procurar fazer espaço de módulo, ou variedade de módulo. Então, por que acontece o problema? Por que eu digo que sai ruim? Ó, imagina o seguinte, que você pensa esse exemplo, que é bem fácil. Eu quero fazer o quociente por uma ação de grupo. Aí eu pego o CN e divido pela relação Z equivalente com lambda Z para lambda qualquer, né? Como a gente faz quando vai fazer o projetivo, mas perceba que eu não tirei o zero. Aí você faz o quociente. Aí o quociente fica um ponto, porque todos os pontos estão equivalentes a zero. Mas não é um ponto normal, é um ponto que a gente chama stack. Um ponto stack é um ponto com uma estrutura bem terrível sobre ele. Então isso sempre acontece. Quando você vai fazer espaço de módulo, ele vai sair assim. Esse é só um exemplo. Veja, por exemplo, que eu posso pensar os espaços projetivos como um espaço de módulo dos subespaços de dimensão 1 de CN. Mas aí, quando a gente vai fazer o quociente, a gente tira o zero. Isso é o que sempre tem que fazer para obter espaço de módulo. Você define um conceito de estabilidade, então se chama pontos estáveis, e você, então, retira os pontos que você não gostar. Simplesmente definir estabilidade é assim mesmo. Você pega, define um conceito de estabilidade de maneira que, quando você tirar os pontos inestáveis, o quociente fique bonito, que é como tirar o zero aqui. Isso sempre tem que fazer. Bom, aí o que acontece? Suponha que você definiu o seu conceito de estabilidade e você começa com a sua variedade, que eu coloquei projetiva, pode ser uma variedade complexa no sentido manifold, um complex manifold, mas também nem precisa. Aí então você quer fazer aquilo que eu disse, você tem o seu fibrado holomorfo e você olha a estrutura diferenciável dele. No caso de variedades compactas, isso é o mesmo que fixar as classes de Chern. E o posto você fixa. Então, você escolhe o posto. O posto do fibrado e as classes de Chern estão fixadas desde que você tomou seu primeiro fibrado E. Aí, Maruyama provou esse teorema belíssimo, que é o seguinte, você pega o espaço de módulo, então, do posto R, com classe de Chern CI, de todos os espaços, os fibrados estáveis, numa variedade X qualquer. Isso, então, é uma nova variedade, aqui quase projetiva, com dimensão, que a dimensão é proporcional à classe de Chern top, mais alta, que é a característica, o número de Euler da variedade. Então, por exemplo, pega uma superfície compacta qualquer, isso quer dizer dimensão complexa 2. Então, o espaço de módulo de fibrados de posto 2, com classes assim de Chern, você... errei, aqui o C3 é 2, tá? Com classe de Chern C1, C2, tem dimensão real 8C2 menos 3. É C2, não é 3. Então é o seguinte, imagina uma superfície fixa, uma Hirzebruch, a superfície que você gostar, complexa. Para cada classe de Chern segunda que você escolher, você vai obter uma nova variedade e a dimensão vai crescendo de acordo com a classe de Chern que você escolheu. Quer dizer o seguinte, que se eu começo com uma variedade complexa, eu obtenho uma família infinita de variedades complexas de dimensão que vai crescendo cada vez que eu escolho um fibrado sobre ela. Então, essa é provavelmente a propriedade mais importante dos espaços de módulo de fibrados, é que é uma fábrica superprodutiva de construir novas variedades. Porque aí, cada vez que você tem uma, você constrói infinitamente muitas. Tipicamente, elas são singulares, mas, por exemplo, se a gente faz geometria algébrica, se for singular, não tem problema nenhum. Você dessingulariza. Dessingularizar as coisas é fazer blow-ups, com aquela aplicação como a que eu defini no C2, mas você pode fazer em qualquer dimensão. Ou seja, aqui a gente obtém muitas coisas.
Tá. Daí, vamos agora brincar, porque até aqui estava fazendo coisas bem difíceis. Então, agora a gente vai fazer os nossos brinquedinhos, que é o seguinte, são as nossas superfícies locais e calabial locais. Então, esse é o caso de dimensão 2 complexa, ou 4 real, que a gente denota ZK, e esse é o caso de dimensão complexa 3, ou 6 real, que a gente denota por WK. Então, quem são essas variedades? Aqui a gente está pegando o espaço total de o fibrado O menos K sobre P1. Isso é o seguinte. Você imagine como dando K voltas um fibrado que você colou, tipo como se fosse uma faixa de membros, mas você dá K voltas. Né? Nesse caso, realmente você cola cartas do fibrado com a aplicação Z na potência K, que dá K voltas no seu plano, né? Porque nesse caso a fibra as fibras são C, então é cópia de um espaço complexo, e a gente sabe que a aplicação Z elevado à potência K dá K voltas. E esse aqui, então, para fazer que seja um calabial trifold, a gente faz, então, um fibrado de posto 2 sobre P1. Aí são 3 dimensões complexas, essa do P1 e 2 da fibra. Deixa eu só olhar aqui, fazer uma pausa e ver se está todo mundo vivo, aparecendo. Tá. É que já me aconteceu, estou vendo que parecem estar aí. Já me aconteceu de, por exemplo, a internet da pessoa lá cair. Ó, pessoal, se tiver perguntas, perguntem, viu? Fiquem à vontade de perguntar. Tá, então, agora eu vou passar um tempinho olhando nesses exemplos. Por que a gente escolheu esses? Deixa eu falar, tem umas razões, na verdade, da física, matemática, porque a gente escolheu esses espaços. É que o pessoal de monopolos, ínsons, teoria de partículas em geral, que manda a teoria para o CERN, para os aceleradores de partículas, eles mandam teorias para dizer experimentos que podem fazer que são sensatos, digamos. Então, nos aceleradores de partículas, aí eles querem encontrar ínsons, monopolos, que não se encontrou nada, né? Já encontraram bóson de Higgs, já encontraram até evidências de buracos negros, mas esses casos de partículas elementares ainda não. Uma hora encontra. Isso não demora muito encontro, eu acho. Mas você precisa coisas que sejam testáveis. Por exemplo, evidências numéricas e tal. Mas aí, por exemplo, ínsons vivem em dimensão 4. Então, como essa coisa que está aqui. Mas aí eles falam o seguinte, você não pode tomar uma variedade compacta e querer sair observando na dimensão 4, porque seria, por exemplo, se eu quero procurar uma coisa, digamos, sobre o espaço total do universo e estou olhando de fora. Mas como que eu vou olhar de fora? Não tenho como ver, né? Então, mas a gente pensa assim, estou observando, por exemplo, em volta de um planeta. Esse planeta, imagine redondinho, o seu planeta, então, é o P1. E a pergunta, especialmente, que eles fazem é a seguinte, o que acontece, ou uma estrela, o que acontece se colapsar essa estrela? Então, colapsar essa estrela, nesse caso aqui, o holomorfo, seria contrair a seção zero desse fibrado para um ponto. Aí fica essa coisa singular que a gente denotou XK. Eles mesmos, o pessoal da física que me disse, pode assumir que tudo é holomorfo. Eles disseram que na hora que eles vão calcular os experimentos, ou o ponto é singular ou é holomorfo. Tudo, né? As coisas intermediárias, assim me disseram, não estavam usando. O de dimensão 6 é, de novo, a mesma pergunta, mas do pessoal da teoria de cordas, porque não tem essa gente que faz teorias que são 10-dimensionais, das teorias de cordas. Aí 4 dimensões são do espaço-tempo e as outras 6 são calabial trifolds, é para ser calabial. Deveria ser também compacta, mas a gente aqui não vai fazer compacta. As calabial compactas são mais difíceis de encontrar, mas esses brinquedinhos aqui a gente pensa como uns legos, assim, a gente pode ir colando para fazer outras variedades. Tá, então essa parte é mais facilzinho. Eu sempre ponho esse desenho,
que é o colapso, né, de uma estrela. Isso é uma foto da física, que se interpreta ou contraindo a seção zero, como a gente fez, ou como um ciclo evanescente, como o que aparece nas vibrações de Lefschetz. Bom, então, deixa eu falar um pouco de propaganda, porque esses brinquedinhos são importantes. O W1, que é o primeiro das nossas trifolds, que é o que você fizer, se você for aqui e fizer -1, -1. Então, o espaço total de -1, -1 soma 2 vezes o fibrado universal. Ele é bem famoso e aparece dentro de uma construção que se chama Conifold Transition. Essa é uma transição que é bem estranha. Você vai numa variedade de 3 dimensões, pega uma esfera S3 lagrangiana, daí, se a esfera S3 é lagrangiana, pelo teorema de Einstein, uma vizinhança dela é, então, simplectomorfa com o cotangente de S3. E você corta isso e você cola esse W1. Então, você está tirando essa coisa que tem um S3 e vai colar no lugar dela uma coisa que tem um S2. E dá certo porque é muito interessante, porque se você olhar a vizinhança, a gente chama de colar. Isso aqui, menos o S3, é difeomorfo com esse outro aqui, menos o S2. Então, é uma transformação bem estranha. Essa Conifold, que eu estou colocando aqui, estou escrevendo X, então, o nosso W1 aparece 2 vezes nesse diagrama como resolução da singularidade que você obtém se contraísse o S2 nessa construção. Isso é Smith, Thomas e Al. Teve uma coisa que tem muitas referências, super usada. A gente está trabalhando em coisas que generalizam essa construção. Bom, então, a gente definiu uma coisa, eu e o Bruno que estamos trabalhando nisso, que a gente chamou de grafting. E agora me complicou, que eu não sei como chamar isso em português. O Bruno procurou tanto para achar uma palavra boa para isso, é como você corta uma coisa e cola a outra. É um enxerto, como um enxerto, digamos. Como quando você pega uma planta e cola a outra nela. Quando a gente está... a gente pode pensar o blow-up como um cortar e colar também, só que a gente faz holomórfico. A gente desnotou com um simbolinho assim, que é esse símbolo aberto é quando você pega um fibrado, remove um pedaço dele e cola outro pedaço. Nesse caso, eu estou fazendo a colagem sobre uma vizinhança de um ponto que a gente fez o blow-up. Quando eu boto assim, o Z1 com um zerinho em cima, imagina como é a vizinhança de fora. Tipo, no Z1 eu tenho o P1. Tiro o P1. É o espaço total agora do fibrado menos a seção zero. E a gente vai fazendo colar. Então, imagina que isso é como o nosso Lego e esses são os nossos pedacinhos. E aqui a gente pode calcular bem direitinho as contribuições da classe de Chern se eu fizer essa colagem. Então, no caso das coisas de dimensão 3, a gente pode substituir uma pela outra. Difeomorficamente, a gente pode cortar uma e colar a outra. Então, se a gente quiser fazer esse tipo de operação como a de transição Conifold que foi feita, aqui a gente pode fazer com infinitos tipos de modelos locais, enquanto que o que tinha feito anteriormente era só para uma. Né? Então, nessa anterior, é só trocar esse modelo cotangente de S3 por W1. Agora a gente pode, na categoria sem infinito, possivelmente simplática, trocar por qualquer um dos WK. Ou seja, é como introduzir uma curvatura mais na vizinhança do P1, que no caso do pessoal do experimento é na vizinhança dos planetas ou de um objeto que você está estudando. Tá. Olha o desenho que seria. Suponha que eu tenho uma variedade grande, aí tenho aqui uma WK, que é... essa curvinha tem que ser o P1, eu não tenho como escrever as coisas melhor, mas imagine que essas voltinhas denotam o seguinte, que
esse P1 está colocado aqui dentro de uma maneira com mais curvatura, com uma vizinhança, com um K, nesse caso, maior. Então, se você contrai aqui, você tem uma coisa singular. Se você contrai esse outro, você tem mais singular. E aqui a gente escreve o graft com o simbolinho que a gente colocou de trevo de 4 folhas cheio, para mostrar que isso você está fazendo dentro da variedade. Então, essas construções a gente pode fazer dentro da variedade ou sobre o fibrado, qualquer dos dois. Tá, agora, deixa eu mostrar o seguinte. A gente sabe calcular, esse slide, acho que vocês não vão gostar muito, porque tem muita geometria algébrica aqui. Mas o fato é que esses cálculos de geometria algébrica, do que se chama característica de ordem local holomorfa, que é uma característica de ordem, uma coisa que você faz uma soma alternada de dimensões de cohomologia. Como é a soma alternada de números de Bethe, no caso da característica de Euler normal. Só que aqui você faz com mais detalhes, mas essa coisa é uma coisa que se faz ou ao redor do nosso P1, que a gente denota L, porque a gente pensa ele como uma linha, ou ao redor da singularidade que a gente obteve quando contraiu o P1. E, então você soma esses números, são calculáveis, é dificilzinho de calcular, mas calcula. E, bom, então esse número dá a contribuição que você obtém localmente, na vizinhança. Aqui, por exemplo, numa vizinhança dessa ou numa vizinhança dessa. Que a gente quer trocar uma pela outra. Precisa saber que mudança dá. Como eu sei calcular isso, aqui está o caso simplificado para o caso de posto 2, onde tem só 2 números. Então, esses 2 números, que são independentes, que a gente calcula, um se chama a largura, outro se chama a altura do fibrado nessa vizinhança local. Que a gente sabe fazer, inclusive, com cálculos de computador. Tá, assumindo que você acredita que nós calculamos bem, e que está certinho, como é que a gente calcula? Deixa eu falar só alguma coisinha para vocês, porque agora, o fato de que a gente sabe calcular a contribuição local às classes de Chern nesses fibrados, diz que essas coisas são úteis, essas construções. Você corta, cola coisas, calcula os números, essas são úteis. Mas eu quero explicar uma coisa para vocês sobre os espaços de módulo desses fibrados. Porque aí eu vou propor um super problema. Vocês vão ver. E o super problema é uma super pergunta. Que é assim, ó, por exemplo, quando eu estava estudando no Paraná, os professores falavam que eu era perguntelha. Então, hoje, para não fazer muita pergunta só numa palestra, eu vou fazer só uma. Só que aí eu inventei o conceito de super pergunta. Vocês vão ver como é daqui a pouco. Mas então o objetivo agora é entender um pouquinho do que são os fibrados vetoriais nesses nossos brinquedinhos, que são as superfícies e as trifolds locais. E aí eu vou tentar convencer vocês de que essas coisas são importantes. Ela parece super simples, mas tem muita utilidade. E aí vai dar um modelo da pergunta que eu quero fazer, que é de teoria de Lie. Então, nessas nossas superfícies EK, os fibrados, pega um fibrado E de posto 2 e eu posso escrevê-lo assim como uma extensão. Eu já vou dar isso mais concretamente, mas... Então, se a primeira classe de Chern for 0, ele vai ser escrito como uma extensão de 1 ao J e 1 ao menos J. Esse J se chama o tipo de split, o tipo de quebra, digamos, do fibrado, que você obtém olhando a restrição do fibrado ao P1. Isso, o fato de que você pode escrever assim, com 2 fibrados de linha, isso não é trivial, isso é um cálculo, é um teorema. Mas é útil. Então, se simplifica da seguinte maneira. O que quer dizer que seja uma extensão? Tá, em geometria algébrica quer dizer que para cada extensão você escolhe um polinômio que está nesse grupo, o xt1 desses fibrados, esse xt1 é funtor derivado de Rho. Não é tão difícil de calcular, mas é dificilzinho de definir. Mas falemos em caso concreto, que agora eu vou botar assim como uma matriz, que fica bom de ver do ponto de vista de teoria de Lie. Então, para dar um fibrado sobre uma dessas superfícies, a gente dá, então, esse J, escreve uma matriz triangular superior, que
tem o J e o menos J no expoente e coloca um polinômio aqui. De maneira... Espera que eu vou fechar a porta aqui um momentinho, que foi o maior barulho. Tá, voltei. Tem um helicóptero passando por aqui. Bom, vamos lá. Então, aí quer dizer que a gente, então, dar um fibrado sobre esses nossos ZK é dar uma matriz dessa. Aí, a gente calcula, aí tem um exemplo dos cálculos que a gente fez, usando esses J igual a 3 e diferentes polinômios, com todas as possibilidades do que seria a classe de Chern local. Essa classe de Chern local se chama carga por causa do nome que vem da teoria de instantons. Aí, esses invariantes são fortes, são coisas que você pode pegar os stacks de módulo que a gente obtém e decompor esses stacks em partes bacanas, Hausdorff, que dão espaço de módulo. Mas isso é só para falar sobre os números, os invariantes. Tem o fato de que a gente pode, para o caso do Z1, construir fibrados com todas as possíveis cargas que são admissíveis numericamente. Quer dizer, se o splitting é J, então você pode construir fibrados que a carga vai daqui de J a J quadrado, variando o polinômio que você escolhe. Deixa eu mencionar aqui também, se pessoas que gostam de construir fibrados e calcular cohomologias, que para ZK está aberto esse problema de existência de fibrados com todos os números possíveis. Tá. Agora, esse ano, deixa eu fazer uma pausa de física, que é a seguinte. Nesse ano tinha muitas notícias difíceis, mas aí teve uma notícia bacana, que foi em julho, que no CERN, nos aceleradores de partículas, eles observaram um novo fenômeno de decaimento de partículas. Decaimento de partículas é quando uma partícula se decompõe em outras menores, de cargas menores, aí isso vai explicando, então, realmente como funciona a teoria de partículas elementares. Aí teve essa notícia, e vou mostrar aqui uma foto do acelerador de partículas. E aí me lembrei que a gente tinha feito uma coisinha sobre instantons que eu vou mencionar. Se você já ouviu falar de instantons, você sabe que os instantons são conexões. Eu sempre falo que os instantons são as melhores conexões que tem, porque é o seguinte, a física toda funciona assim. Existe o princípio universal, que que todo objeto sempre escolhe o caminho da ação mínima, o princípio da minimação. Eu explico isso nas aulas dizendo que é o princípio da preguiça universal. Tudo no mundo quer fazer as coisas da maneira mais fácil. Então, se você gosta de conexões, tem que gostar dos instantons, que são as que minimizam o funcionar energia no nosso espaço quatro-dimensional. Você não precisa saber a teoria de conexões nem nada. Pode passar de volta para fibrados holomorfos, porque tem uma correspondência famosa de Kobayashi e Hitchin que faz essa tradução. Aí, usando essa tradução, a gente tinha calculado uns resultados negativos. Faz tempo, no ano 2008, com nossos colegas Thomas Kopp, que foi meu aluno, e puxou uma ajuda, nosso ex-colaborador da Índia, que a gente mostrou que na ZK tem um problema com o decaimento dos instantons. E isso é um problema, porque a gente mostrou que não existe instantons de carga 1, por exemplo. Então, os físicos falam assim, você tem um instante de carga 1. Imagina um fibrado holomorfo com uma classe de Chern top bem alta. Aí manter essa carga custa muita energia e não pode ser assim, teria que decompor. É como decompor o fibrado, imagina como se você fosse decompor o fibrado em que localmente você vai ter coisas que são somas de coisas de carga 1, que é o que eles queriam, mas é impossível. Esse fenômeno que eles queriam testar não existe. Aí você fala para eles, esquece, não testa isso no seu acelerador que você não vai encontrar. Esse decaimento não existe. Mas agora, usando
esse negócio de graft, a gente tem uma nova opção, que essa é a minha propaganda dos nossos brinquedinhos. Ó. O graft agora eu vou fazer no fibrado. É uma construção bem assim, estranha. Imagina que eu tenho um fibrado numa minha variedade grande. E eu vou mudar o fibrado só sobre essa partezinha verde. Eu vou mudar localmente. Tipo, eu tenho meu Lego, essa partezinha, esse Lego, que para mim é um ZK, eu vou mudar para um outro ZK linha e deixando o resto, tipo, tranquilo, sem mover. Então, vê que o pedacinho do fibrado que está pintado aqui em azul, a gente não mexe. Mexe só na variedade dentro dele, aqui, na parte verde. Então, o que acontece? Deixa eu mostrar os exemplos. Suponha que eu pego o que seria tipo, na linha azul, eu vou pegar esse fibrado que eu estou dando por essa matriz de transição. Imagina esse Z6 e menos 6 como essas fibras azuis aqui. Eu estou deixando o fibrado quieto e mudando a base. Então, o que acontece? Você faz assim, calcula a classe de chain local agora. Olha, então se eu calcular sobre o Z1, ele dá 36, a classe local. É muito. Se eu calcular sobre o Z2, dá 18, já diminuiu bastante. Se eu calcular sobre o Z3, ele dá 12. E se eu calcular sobre o Z6, ele dá 6. Vai diminuindo. Então, com essa construção que a gente chama grafting, a gente explicou como é que pode decair o Winstanton. Porque é assim, ó, imagina que o Winstanton está governando essas fibras azuis. Ele fica tranquilo, fica na dele, mas ele perde carga. Essa carga coloca uma curvatura na variedade base. Então, isso é uma coisa que a gente conseguiu explicar na teoria de partículas elementares, que é nova e que é uma coisa que dá um fenômeno de, na teoria microscópica, dizendo, que é, bom, o teorema é assim, está no paper que a gente escreveu com o Bruno, que então um Winstanton de carga alta perde carga, dando curvatura na superfície que o sustenta. Isso é como esse da gravitação. A gente já viu, todos nós já vimos isso, que sempre mostra na televisão, que os planetas funcionam botando curvatura no espaço-tempo. Então é igualzinho, só que a gente imagina que agora a gente tem uma coisa semelhante, que o Winstanton coloca curvatura dentro do espaço-tempo, só que agora isso é um fenômeno que a gente está falando na teoria de partículas. Então, isso é uma novidade física que veio de estudar esses brinquedinhos. A coisa é quântica, não é contínua. É assim como quando você faz átomos de hidrogênio. Ele vai perdendo carga em unidades. Bom, vamos voltar. Tá, agora então essa viagenzinha assim ao mundo da física era para convencer vocês de que os nossos brinquedinhos, esses são importantes. É que deu para a gente entender uma coisa da natureza. Mas voltamos aos espaços de Mogli, que é onde eu quero chegar à teoria de Lie. Finalmente, né? Você já deve falar, não chega nunca, vai. Agora vai chegar. Então, os espaços de Mogli nessa ZK são variedades de dimensão 2J menos K menos 2. Tá. Eu tenho a seguinte proposta. Ó, pega dois desses fibrados e eu vou combinar. Eu quero fazer essa operação, porque me deu vontade de fazer a operação. O que acontece, essa matriz diagonal, eu quero usar como uma coisa para fazer, como quando a gente faz uma forma bilinear. Dados os dois fibrados, eu vou combiná-los fazendo isso, o resultado dá isso. Ele soma as cargas. Eu quero colocar uma operação de grupos no espaço de Mogli. Então, pessoal, porque uma coisa a comentar, esse negócio de escrever os fibrados assim como extensão, sempre pode. Isso é bem geral, a gente escreveu a demonstração disso aqui, que se você tiver numa variedade projetiva, aqui eu escrevi superfície, mas é geral, você sempre pode escrever um fibrado com uma extensão, um pouquinho mais geral, não sempre de fibrado de linha, mas praticamente sempre pode escrever esse tipo de matrizes, no fundo. Daí, mais exemplos. Peraí, eu tenho mais...
essa aplicação, deixa eu fazer tipo uma prévia. Esse tipo de coisas que eu quero usar como operação, do lado esquerdo parece uma operação de grupos de linha. Do lado direito, ele parece uma operação de álgebra de linha. Eu quero que o pessoal, em geral, da teoria de Lie, coloque estruturas de Lie nos espaços de módulo. Isso é a proposta. Então, aí está uma operação. Isso, deixa eu falar um pouquinho do espaço de módulo das WK, para você ver que vai chegar numa situação muito parecida. Primeiro, então, eu já fiz a propaganda das superfícies, né, os brinquedinhos de 12 dimensão. Aqui, de novo, nossos exemplos TOEIC, os brinquedinhos, mas esses da dimensão 3. Quando a gente estuda a teoria de deformações, dessas que são as WK agora, aqui tem esse resultado, esse aqui é o Francisco que fez, quando ele era bebê ainda, isso é na tese de mestrado dele, que o espaço acalabial W2 é cotangente de P1 produto C. Ele tem um espaço de deformações de dimensão infinita. Isso é uma coisa muito estranha, assim, não se havia encontrado espaços assim realmente anteriormente. Mais ainda, aí o Bruno provou que esse espaço de dimensão infinita realmente contém infinitos tipos de deformações. Aí acontece que isso aqui, uma coisa, saiu no nosso paper junto, o Bali e eu pegamos carona no... é G, Suzuki. O G não é o nome do Bruno. Tá, aí, errei aqui. Aí o pessoal que tem toda uma linha de pesquisa que se chama Machine Learning, que o pessoal procura calabials. Isso, o que se chama Calabial Landscape, que é a paisagem calabial, é uma coisa, é uma doença, é uma epidemia do pessoal da teoria de cordas de encontrar o máximo possível de calabials. Quanto mais calabial, melhor. Aí tem esse professor de Oxford, que deu palestra para a gente, uma pessoa muito legal, que ele vai até colocar referência do nosso paper, dessa construção desses calabials aqui e suas deformações. Agora vai aparecer na nova edição do livro dele, sobre as calabials, porque eles ficaram super impressionados, porque eles vão procurando calabials de 1 a 1. Então, isso eu copiei do livro dele. Está na página 63. Ele fala assim, ele chama bestiário, é como um conjunto de bestas, né? É um mundo de animais calabial, trifoso, que eles precisam, que na época dos anos 80, eles tinham 10 na potência 4 delas. E continuam procurando. Depois, passou a ser 10 na potência 10. Agora é muito mais que isso. Calculando com um método apenas, que é um método que eles usam escrevendo polígonos no plano e fazendo uma combinatória doida e muita programação de computador, eles encontraram esse número de calabials, das quais eles escreveram, ele diz explicitamente, de uma maneira espantosa. Só que daí, pessoal, eles têm tudo isso, mas a gente tem infinitas, né? Porque aí é uma propaganda da teoria de deformações. Se você quer procurar exemplo de um certo tipo de variedades, aí a teoria de formações pode encontrar muito mais do que todo esse trabalhão aí. De qualquer jeito, é muito legal que eles fazem referência ao nosso paper na próxima edição do livro. Bom, então essa é a propaganda dos brinquedinhos dimensão 3 que são bons. Aí, pessoal, agora vocês vão gostar pelo menos dessa parte. Quando a gente vai descrever os fibrados nessas coisas, descreve igualzinho. A única, de posto 2, a única diferença é que agora esse polinômio vai ter 3 variáveis complexas, quando anteriormente tinha 2. Aqui são 3. Mas descreve igualzinho. Então, eu posso tentar definir essa mesma operação. Olha, eu estou tentando definir assim uma operação que eu quero que seja depois, que vai induzir uma operação de grupo no espaço de módulo. Então, quer dizer que depois eu quero estender essa operação para a classe de equivalência. Aí você tem que escolher as classes boas. Aí, deixa eu falar, agora, que essa operação vai ser boa ou ruim, não sei. Olha, quando a gente tem um paper que a gente fez com o Warren, bem embaçado, faz tempo, em 2014, onde a gente definiu uma estrutura de grupoide no módulo stack. A estrutura de grupoide
é assim, um elemento do grupo de uma matriz 2×2 atua num polinômio, esse mesmo polinômio que aparece na matriz, nesse polinômio aqui, atua no polinômio com uma fórmula assim, que é um pouco bonitinha, porque ela aparece as fórmulas que a gente tem quando calcula as transformações de membros. Mas é um pouco feia, porque o meu gosto é que eu não queria que fosse grupóide, eu quero que seja estrutura de grupo. Mas, assim, poderia ser que esse método é melhor, poderia ser que esse método é melhor, sei lá. E pode ser que os dois sejam péssimos. Isso é que nem outro dia que eu fui fazer uma caipirinha, aí não tinha limão. Aí eu falei para minha mãe, eu vou fazer com laranja. Aí ficou horrível. Falei, mas a minha mãe falou, mas você inventa, você trabalha inventando. Então, se você inventou, tem que ser bom. Eu falei, não é assim, né? Você inventa, pode ser que fique horrível. Então, assim, pode ser que essas operações não servem, mas eu estou convencida de que tem que ter. Ó, vê, por exemplo, quando você faz fibrados de posto 1. Aí, é bem conhecido que os espaços de módulos de fibrados de posto 1 têm uma estrutura de grupos, esse é o famoso grupo de Picard, que, para qualquer dimensão, você constrói o espaço de fibrado de linha com o produto tensorial e tem uma estrutura de grupo. Mas, então, eu quero a estrutura de grupo em geral. Então, aí vai a minha super pergunta que eu falei. Essa é a minha maneira de fazer só uma pergunta. Aí, o meu modelo de pergunta agora é assim. A pergunta está em marrom. Eu quero que o espaço de módulo de algo, pontinhas, tenha uma estrutura de grupo de linha. Tem que ter. Por exemplo, todo o paralelo que a gente fez entre a teoria de deformações, sempre correspondendo à álgebra de Lie, e o espaço de módulo localmente sendo modelado por essas álgebras de Lie. Como é possível que não tenha um grupo de Lie por trás? Eu coloquei aqui graduado, porque da maneira que eu estou vendo, existe uma graduação, que eu depois poderia explicar. Agora, nos pontinhos, você coloca o que quiser. Eu coloquei alguns aqui. Então, o módulo poderia ser de estruturas complexas, de estruturas holomorfas, que são as duas que eu já expliquei, nos fibrados. E aí, tem duas mais que eu quero colocar, que está super na moda, espaço de módulo de modelos Landau-Ginzburg. E a outra que é estrutura de Poisson. Eu só coloquei 4, porque são os 4 onde a gente fez algo. Mas pode colocar a estrutura que você preferir. Mas a pergunta que eu quero colocar é a seguinte, que eu acho que todo esse povo que vocês, nós, né, somos muitos, todo esse pessoal da teoria de Lie tem que botar estruturas de grupo de Lie em espaço de módulo. Tem que existir, eu só estou convencida disso. Então, olha lá. Deixa eu falar dos outros dois, das outras duas possibilidades, que é os modelos Landau-Ginzburg. Agora eu vou falar um pouquinho só deles, já estou quase terminando. Os modelos Landau-Ginzburg vêm em dois tipos. Do lado A, uma variedade simplética com uma função complexa sobre ela, que é o superpotencial. Do lado B, uma variedade complexa com uma função nela, que é também o superpotencial. Aí, tem esse teorema que o Luiz mencionou ontem, que a gente fez junto com o Luiz e o Lino, que usa a teoria de Lie para calcular esses modelos Landau-Ginzburg. Então, toda a teoria tem que ser estudada. Agora, tá vendo? Agora já não são aqueles brinquedinhos simples, são essas coisas muito mais bacanas, com muito mais estrutura, que precisa ser estudado. A teoria de deformações do par, que é a variedade, vírgula, o potencial, e a teoria do espaço de módulo disso. Espaço de módulo de Landau-Ginzburg é muito de módulo. Tem, por exemplo, só estou mostrando um artigo que é de Kasparov Kontsevich Pantev, do 2008, que o artigo se chama Bogomolov, Tian, Todorov, Theorems for Landau-Ginzburg Models. É como pôr mais nomes de russo num só artigo, né? Então, é assim, o teorema de Bogomolov, Tian, Todorov mostra que os espaços de módulo de variedades Calabiel-Trifode são suaves. Super famoso porque mais coisas sobre as Calabiel-Trifodes. E eles estudam bastante teoria do espaço de módulo de modelos Landau-Ginzburg, com o tipo 0 exemplos. Precisa muito, muito estudar esses espaços e considerar esses modelos Landau-Ginzburg, que são essas fibrações de Lefschetz, seria muito legal. Além de que essas fibrações de Lefschetz você pode pôr tanto do lado A como do lado B para fazer os espaços de módulo. Tá. Do outro lado, então isso é uma coisa difícil não é para fazer em coisas de tese de mestrado, é para fazer
em tese de doutorado ou pós-doutorado, trabalho de pós-doutorado, mas tem o outro lado da Poisson que dá para fazer com, digamos, não conhecendo muito. Por quê? Eu e o Bruno fomos estudar, então, nos nossos brinquedinhos de novo, nos WK, estruturas de Poisson para aprender. Como eu falei, a W1, ela é famosa, né? Essa conifoto resolvida. E foi muito surpreendente que resulta que existe uma única estrutura de Poisson aqui. E é incrível que ninguém calculou isso antes, mas bom, é novo, que bom, a gente tem algo. E aí estudou outros casos do que seria espaço de módulo de estruturas Poisson. Aqui também a gente está vendo uma operação de grupo que pessoal que sabe de estrutura de Poisson pode tentar ajudar a gente se vocês souberem. A gente está vendo também uma operação que é soma de estruturas Poisson dentro das classes de equivalência. Bom, então, esses são os exemplos que eu mostrei sobre o princípio que eu quero deixar aqui, que é do que eu escrevi como super questão, que, agora, filosoficamente, todo problema de deformação, seja da deformação comutativa como não comutativa, que é o caso das álgebras das Poisson, é governado por uma álgebra de Lie. Em geral, essa é differential graded, uma álgebra graduada. Se todo esse problema de deformação se constrói com álgebra de Lie e todo problema de módulo localmente se constrói com deformação, então, filosoficamente, eu quero que apareçam as estruturas de grupo de Lie nos espaços de módulo. Está faltando. Vê só que quando os espaços de módulo de fibrados começaram, quando Narasimha e Ramanan fizeram seus teoremas iniciais, todos os espaços de módulo se escreviam com teoria de Lie e com representações de grupos. Então, tem que voltar. Né? E, bom, então, essa é a pergunta. Tá. Eu ia terminar assim. Mas acontece que, como começou de manhã cedo, eu não sei se vocês estão prestando atenção, né? Aí eu mudei para esse daqui, que tinha um cabelo mais parecido com o meu. Bom, então terminei. Muito obrigado, Elizabeth. Essa palestra foi realmente um conhecimento muito todo daqui. Quem gostaria? Não. Tá me escutando? Não. Não, o som tá bem ruim. Só um minuto. Agora está melhor? Agora sim. Perfeito. Acho que tem algo errado no microfone. Estava falhando aqui. Muito bem. Quem gostaria de fazer perguntas, pode fazer perguntas pelo chat, ou pode deixar a lista aqui de quem gostaria, no caso de falar no microfone, para não falar para todo mundo de uma vez, só para a gente ter uma frequência também. Se você gostaria de comentar também mais alguma coisa, Elizabeth também, fique à vontade. Eu levantei a mão, mas o Luiz quer falar aí. Pode falar, Luiz. Eu esqueci de levantar a mão. Tiago, liga seu microfone porque não tem condição de ouvir. Tá dando muita interferência. Melhorou. Então tá. Não, minha primeira observação é que eu cheguei um pouquinho atrasado porque furou o pneu do carro. Então, essa é a observação que eu faço. Cheguei 3 minutos atrasado. Mas de resto eu ouvi tudo. Essa viagem de carro foi do quarto para o escritório? Do quarto para a sala. Só vou fazer uma pergunta genérica. Eu não tenho algumas coisas para perguntar, mas eu vou só fazer uma pergunta genérica. Você falou bastante de fibrado
complexo. Bem, claro, começou com variedade complexa, tal, fibrado complexo, deformação de fibrados complexos, etc., e, portanto, classe de Chern. Tá certo? A minha pergunta genérica, inclusive, porque tem aluno meu preocupado com isso, aqui, em que pé que está essa teoria para fibrados quaterniônicos e, portanto, classes de Pontryagin? Quer dizer, se tem coisas. O que é? Você tá do lado, eu pensei que você ia perguntar real. Não, do outro lado. Quaterniônico, pelo menos em questão de grupo, é real, não é complexo, tá certo? Mas, em todo caso, como é que andam essas coisas? Eu não conheço ninguém que esteja fazendo quaterniônico, na verdade. Eu conheço muita gente fazendo teoria real. A gente até estava conversando com o Ivan Struchner na semana passada, de olhar a relação entre a teoria real e a teoria complexa, inventando tipo um fibrado conjugado harmônico do outro, assim. Como se fosse parte real e parte imaginária. Eu vi muito tempo atrás, vi pessoa fazendo quaterniônico, mas eu acho que eu saiba, não tem pessoas fazendo a estrutura quaterniônica no momento. Quer dizer, que estaria aberto. Eu acho que a dificuldade no caso real aí é a falta de rigidez que você tem no caso complexo, né? Tá certo? Quer dizer, então as equações de Cauchy-Riemann são elípticas que você não tem no geral no caso real. Assim, mas no caso, em princípio, no caso quaterniônico, deve ter uma rigidez parecida que você consiga fazer da mesma forma. Não sei, eu estou perguntando, eu não conheço as coisas, perguntando se tem alguma coisa nessa direção. Tem um aluno meu, Daniel, que está fazendo homologia de variedades flag. Fez um monte de coisa com homologia de variedades flag para flags do grupo quaterniônico. Tá certo? Eu acho que assim, deve ter alguma coisa nessa direção. Mas eu até podia olhar também as coisas Hiperkeller, porque as estruturas Hiperkeller têm o mesmo ZJK. Talvez nas variedades Hiperkeller tenha uma coisa especial para os fibrados quaterniônicos. O Hiperkeller, o problema, assim, o que a gente tem visto aqui é que o que você espera que tenha muita coisa quaterniônica que não é Hiperkeller. Tá certo? Exatamente pelo não anulamento de classes, algumas classes de Pontryagin. Tá certo? Quer dizer, para ser quaterniônico, tem classe de Pontryagin que tem que se anular. Para ser Hiperkeller. Tá certo? E o típico é que isso não acontece. Tá certo? Então, você tem quaterniônico que não é Hiperkeller, eu acho que é maior. Não sei ainda essas coisas, mas aparentemente aí. A minha pergunta era genérica nessa direção, entende? O quanto essa teoria se faz em quaterniônico. Eu acho que real, eu também não sou nenhum profundo conhecedor dessas coisas, mas eu acho que real o grande problema é a falta de possível rigidez, né? Tá certo? Quer dizer, a falta de... O real, ele é... Você não tem operador elíptico aí te dando número finito de soluções, em última instância. Tá certo? Mas o que parece que pode ajudar é que o pessoal pega uma coisa complexa, fixa uma variedade lagrangiana e faz coisas que são reais, mas relativa a essa lagrangiana fixada. Tá. Aí parece que é como escolher uma estabilidade. Parece que aí você... Aí perfeito. Pode ser que... Isso é bem bacana. A gente vai dar uma olhada nisso também. Perfeito. Só ali não é real de fazer o modelo. Mas o que eu quero é que vocês, o pessoal que aí, tenham as ideias de como colocar a estrutura de grupo nos espaços do módulo, em geral. Tem que ter. Não é possível que não tenha. Eu acho que não andou procurando, olhando no espaço de módulo. Oi, Vitor. Oi. Um comentário para Luiz. Você chegou retrasado, né? Chegou tarde. Mas você deu um exemplo da deformação de variedade. Não furou um pneu?
Não deixa de ser uma deformação de um toro, né? Com singularidade. É bom exemplo. Conceito forte de trocar o pneu. Elizabeth, posso agora falar? Você é o chefe. Eu chefe, né? Não só você pode falar, você pode obedecer a todos nós. Você tem a autoridade aí para você desligar todos os nossos microfones. Tá, obrigado. É muito, muito interessante o trabalho, Elizabeth, principalmente quando você viaja um pouco para a física, né? Eu acho muito legal isso. Eu queria só complementar nessa pergunta do Luiz sobre, talvez a gente está falando sobre estruturas complexas, não sobre estruturas simpléticas, não é mesmo? E será que, corrija se eu estiver errado, né? Mas será que se seguir pela teoria da simetria do espelho, você não tem uma relação assim, né, das estruturas complexas com as estruturas simpléticas? Ou eu estou falando bobagem? Mas realmente isso é a conjectura. Esse é o problema maior da simetria do espelho. Pela conjectura, tem que ter. Para cada problema da geometria complexa, tem que ter um correspondente na geometria simplética. Inclusive, nos modelos que a gente fez, que são as fibrações de Lefschetz, deveria ser possível só trocar. A gente pega dois elementos da telha de Lie, um H0 e um H, um para a órbita e um para a função. Trocar o H com o H0 também deveria dar um caso de simetria do espelho. Essa é a pergunta. Qualquer coisa que você resolve nesse sentido, pronto, é um paper legal. É isso que a gente quer fazer. Toda a simetria do espelho quer fazer isso. Olhar simplético versus complexo. Eu nem falei nada simplético porque a gente está fazendo cada confusão. Nossa, eu e o Bruno já provamos uma coisa num dia, no dia seguinte desprovamos, no terceiro dia provamos outra coisa que não é nenhuma das duas. É complicado. Mas é uma pergunta super interessante para fazer. Entendi. Ok, então não está fora, né? E outra coisa, Elizabeth, a sua pergunta, a sua super questão sobre a estrutura de grupo de Lie nesse espaço de módulo, você está perguntando assim em geral ou você está perguntando uma estrutura complexa, de grupo de Lie complexo, grupo de Lie real, grupo de Lie... Qualquer uma. Qualquer uma. Eu acho que... eu só acho que o pessoal de Lie não brincou com os espaços de módulo. Porque não é possível que não tenha. Tem que ter. É uma coisa que os módulos se escrevem com uma ação de grupo, que é o grupo de isomorfismos. Mas se você olha esse quociente, não é naturalmente nem variedade homogênea, nem grupo de Lie, nem nada. Mas deveria existir. Eu só acho que ninguém procurou. Que se procurar bem e escolher de uma maneira inteligente, deveria aparecer. Eu escolhi uma, mas ainda não funcionou. Mas é que nem a minha caipirinha de laranja. Pode ser que eu escolhi mal, só isso. Entendi, mas é quase certo, ou é certo que a dimensão é infinita, né? Não, do espaço de módulo? Não. Não. Em geral, os espaços de módulo são dimensão, tipo, proporcional, por exemplo, de fibrados, a dimensão é proporcional à classe de Cherny-Top, classe de Euler do fibrado. Das variedades diferenciadas. São infinitos os espaços de módulo de dimensões que vão aumentando conforme a complicação topológica que você permite. Mas cada um deles é de dimensão finita. Ok. Então não é tão difícil. Pois é. Então, pessoal, é álgebra de Lie de dimensão finita, que eu quero que vocês encontrem um grupo de Lie. Né? Como é que não encontraram? Vamos encontrar. Vamos pensar nisso um pouco. Com todo esse grupo aí, alguém tem que achar. Com todo esse povo, né? Pessoal, um monte de gente pensando em Lie. Tá certo. Muito obrigado, Elizabeth. Obrigada, Ruginei. Obrigado, pessoal, de acordar essas madrugadas para escutar.
Próximo, né? Devia botar em mundo. Tem que bater umas palmas, então, para Elizabeth, né? Claro.